nascimento do Foro de São Paulo, o lado que ninguém contou. Antes de começar, já se inscreve no canal NDD Notícias, ative o sininho e ajude com o crescimento deste canal. Lembre-se, você pode mudar o Brasil com a verdade. Capítulo 1. O Nascimento nas Sombras, 1990. Atenção! Pouca gente sabe como tudo começou. Enquanto o mundo comemorava o fim da Guerra Fria, nascia no Brasil uma rede secreta de articulação da esquerda latino-americana. O ano era 1990. O socialismo desmoronava na Europa, o muro de Berlim havia caído, a União Soviética estava em colapso, a esquerda mundial vivia uma crise existencial. E foi exatamente nesse momento que Lula e Fidel Castro uniram forças para criar algo que, décadas depois, ainda gera polêmica: o Foro de São Paulo. Oficialmente, a ideia era juntar partidos progressistas da América Latina e do Caribe para debater alternativas ao avanço do neoliberalismo. Na prática, tratava-se de um projeto ambicioso de sobrevivência ideológica e retomada de poder. Entre 2 e 4 de julho de 1990, em São Paulo, o Partido dos Trabalhadores organizou o primeiro encontro. Estavam presentes 48 partidos e organizações de 14 países. De sociais-democratas a comunistas, até grupos ligados a guerrilhas. O nome Foro de São Paulo seria oficializado no encontro seguinte, em 1991, no México. Mas desde o início já havia uma certeza. Não era apenas um evento isolado, era uma estrutura permanente, uma rede política que buscava ocupar espaços de poder em toda a América Latina. Capítulo 2. A Rede de Partidos Vermelhos. Revelação. O Foro não é apenas uma reunião de amigos da esquerda, é uma verdadeira rede transnacional de partidos e organizações. Com o passar dos anos, o Foro cresceu. Hoje, reúne mais de 120 partidos e grupos de 28 países. Entre os mais conhecidos, Partido Comunista de Cuba, PCC, ditadura desde 1959. Partido Socialista Unido da Venezuela, PSUV, de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Frente Sandinista de Libertação Nacional, FSLN, de Daniel Ortega na Nicarágua. Partido dos Trabalhadores, PT, de Lula no Brasil. Além deles, partidos de esquerda da Bolívia, Chile, Argentina, México, Uruguai e outros. O Foro não se apresenta como um comando central. Ele funciona como espaço de troca de experiências, articulação de estratégias e apoio mútuo. Mas críticos apontam: na prática, atua como plataforma de blindagem de regimes autoritários, ajudando a legitimar governos aliados, mesmo quando estes violam direitos humanos. Capítulo 3. O discurso oficial. X a realidade. Alerta. O Foro fala em democracia, mas fecha os olhos quando seus aliados a destroem. Nos documentos oficiais, os objetivos do Foro parecem nobres: integração latino-americana, combate ao neoliberalismo, defesa da soberania e da justiça social. Mas basta olhar para as resoluções aprovadas em seus encontros para ver a contradição. Sempre que um governo de esquerda é acusado de autoritarismo, censura ou repressão, o Foro sai em sua defesa. Foi assim com Cuba, sempre defendida como democracia popular. Foi assim com a Venezuela, mesmo em meio à crise humanitária e à perseguição da oposição. Foi assim com a Nicarágua, onde Daniel Ortega prende padres e fecha jornais. A pergunta que não quer calar: como um grupo que se diz defensor da democracia apoia regimes que a suprimem? Capítulo 4. O caso Cuba. Denúncia. O Foro de São Paulo transformou a ditadura cubana em modelo para a América Latina. Desde o início, Cuba foi o coração ideológico do Foro. Fidel Castro, isolado após a queda da União Soviética, viu na articulação uma forma de expandir sua influência e manter viva a chama do socialismo na região. Todos os encontros do Foro, sem exceção, emitiram resoluções contra o embargo norte-americano. Mas nunca houve uma palavra sobre os prisioneiros políticos, sobre a falta de liberdade de expressão, sobre a perseguição de opositores. Relatórios da Anistia Internacional e da Human Rights Watch são claros. Cuba é um estado de partido único, que prende jornalistas, censura a imprensa e persegue dissidentes. Mesmo assim, o Foro continua a tratar a ilha como símbolo de resistência. Para os críticos,
Isso mostra o lado sombrio do foro. Não se trata apenas de integração política. Trata-se de blindar regimes autoritários em nome da ideologia. Capítulo 5. O caso Venezuela. Impactante. O Foro de São Paulo foi um dos pilares de sustentação da Revolução Bolivariana. Quando Hugo Chávez chegou ao poder, em 1999, foi saudado pelo Foro como um herói. Seus discursos contra os Yacyretá e sua promessa de construir o socialismo do século XXI eram música para os ouvidos da rede criada por Lula e Fidel. Em 2007, Chávez fundou o PSUV, que logo se filiou ao Foro. Desde então, as resoluções do grupo passaram a apoiar sistematicamente a Venezuela. Mesmo diante da crise humanitária, da hiperinflação, da repressão violenta a protestos e da prisão de opositores, o Foro nunca criticou Caracas. Pelo contrário, denunciou a oposição como golpista e classificou as sanções internacionais como ataques à democracia. Hoje, segundo a Freedom House, a Venezuela é um país não livre. Milhões fugiram do país. Mas no Foro, o discurso segue o mesmo: defesa da democracia venezuelana. Capítulo 6. O caso Nicarágua. Escândalo. Enquanto padres são presos e jornalistas expulsos, o Foro de São Paulo chama Ortega de defensor da democracia. Daniel Ortega, líder da Frente Sandinista, voltou ao poder em 2007. Mas o que poderia ser o retorno de um estadista virou a consolidação de uma ditadura. A Nicarágua vive sob censura, perseguição e medo. O governo fechou meios de comunicação, baniu ONGs, expulsou religiosos e prendeu opositores. As eleições são denunciadas como fraudulentas pela comunidade internacional. Mesmo assim, o Foro de São Paulo mantém resoluções de apoio a Ortega. Em seus documentos, ele aparece como alvo de perseguição imperialista. O Foro se cala diante da repressão. Mais uma vez, mostra que sua prioridade não é a democracia, mas a manutenção do poder de seus aliados. Capítulo 7. O mistério das negativas. Contradição. Lula negou durante anos a existência do foro que ele mesmo ajudou a fundar. Em 2002, durante campanha, Lula disse que a história do foro era piada de mau gosto. Negou, riu, tentou desqualificar qualquer menção ao tema. Mas em 2008, a revista Veja foi até Montevidéu e comprovou. O foro estava vivo, realizando encontros, aprovando resoluções e reunindo partidos de toda a região. Por que negar? Críticos apontam que admitir o foro em plena campanha eleitoral poderia afastar eleitores moderados. Assim, a estratégia foi esconder. Só depois, com Lula no poder, o foro passou a ser tratado como algo natural. Essa contradição entre discurso público e atuação nos bastidores é um dos elementos mais sombrios dessa história. Capítulo 8. Teorias, medos e realidades. Polêmica. Da Ursal aos memes, a falta de transparência do foro alimentou tanto teorias conspiratórias quanto medos reais. O termo Ursal, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, surgiu como piada. Mas por trás do meme havia um medo verdadeiro, o de que o Foro de São Paulo buscasse construir uma integração continental sob bases socialistas, enfraquecendo soberanias nacionais. Embora não haja provas de um plano como esse, o próprio sigilo em torno do foro alimentou a suspeita. Encontros realizados sem ampla divulgação, discursos vagos, resoluções sempre em defesa de regimes autoritários. Tudo isso deu força à ideia de que havia muito mais coisa nos bastidores. E se há algo que a política mostra, é que, quando a verdade não é dita, a imaginação do povo preenche as lacunas. Capítulo 9. Dissidências e rompimentos. Surpresa. Até partidos de esquerda romperam com o Foro de São Paulo ao verem seu lado autoritário. Em 2019, o PSB, Partido Brasileiro de Centro-Esquerda, anunciou sua saída do Foro. O motivo: não concordava com o apoio incondicional dado ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Esse rompimento foi simbólico. Ficou claro que o Foro de São Paulo reúne forças da esquerda radical e mantém conivência, por ação ou omissão, com violações de direitos humanos praticadas por aliados. Outros partidos menores também reduziram participação.
Para muitos, o fórum passou a ser visto mais como instrumento ideológico do que como espaço legítimo de debate. Ou seja, até aliados começaram a enxergar o lado sombrio dessa rede. Capítulo 10. O Foro, hoje e o futuro. Atenção! O Fórum de São Paulo continua ativo, articulando nos bastidores. Em 2023, o encontro foi em Brasília. Em 2024, em Tegucigalpa, Honduras. Os discursos seguem os mesmos: combate ao neoliberalismo, defesa da soberania, solidariedade a Cuba, Venezuela e Nicarágua. A cada encontro, novas resoluções reafirmam a linha. A esquerda precisa se manter unida, blindar governos aliados e resistir ao avanço da direita. Enquanto isso, milhões de latino-americanos continuam fugindo de regimes autoritários apoiados pelo Foro. Famílias inteiras atravessam fronteiras para escapar da miséria da Venezuela, da repressão da Nicarágua, da falta de liberdade em Cuba. Mas no Fórum, a narrativa é outra. Todos esses regimes são tratados como democracias atacadas pelo imperialismo. Capítulo 11. O lado oculto e sombrio. Verdade revelada. O Fórum de São Paulo não é um mito. É real, é organizado, é poderoso. Criado em 1990 por Lula e Fidel Castro, o Fórum nasceu para salvar a esquerda latino-americana após a queda da União Soviética. Cresceu, se expandiu e ajudou partidos a chegar ao poder em vários países. Mas sua trajetória é marcada por contradições. Fala em democracia, mas apoia ditaduras. Fala em soberania, mas fecha os olhos para perseguições internas. Fala em justiça social, mas silencia diante da miséria causada por seus aliados. O Foro foi negado, escondido, tratado como piada. Mas sua existência é comprovada. Seus encontros são públicos. Suas resoluções estão disponíveis. Seu apoio a regimes autoritários está registrado. Esse é o lado oculto e sombrio. Uma rede que, sob o discurso de integração e democracia, funciona como escudo ideológico para governos que tiram a liberdade de seus povos. A verdade é clara. Enquanto o Fórum de São Paulo existir, haverá uma articulação regional empenhada em manter no poder aqueles que sacrificam a liberdade em nome da ideologia. Cabe aos povos latino-americanos decidir se aceitam viver sob essa sombra ou se escolherão o caminho da soberania verdadeira, da democracia real e da liberdade que não admite conchavos obscuros. Se você quer mais conteúdo que a velha mídia não mostra, inscreva-se agora no NDD Notícias, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário com liberdade acima de tudo, para eu saber que você está com a gente.